Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Estou reformulando o meu site lá, você vai ver algumas coisas um pouco diferentes. Ultimamente estou com pouco tempo, né? Então por isso você não tem visto muitos vídeos no canal. Então hoje eu preparei um vídeo que não é exatamente sobre teologia, né? Mas um vídeo sobre uma coisa educativa. Então uma coisa que eu vejo que é um problema muito grande para algumas pessoas é a questão da redação, como fazer uma boa redação, uma excelente redação. Isso não significa que você usar esse método que eu estou dizendo, que eu vou te apresentar aqui, vai fazer com que alguém considere que a sua redação é boa. Alguém que seja o mais cri-cri ou com um outro problema qualquer, vai dizer que você escreveu mal, que isso, que aquilo, vai tentar botar todo tipo de defeito em você, né? Uma vez tive uma professora que disse que a Dilma Rousseff era exemplo de oradora no Brasil, né? Aí eu fiquei pensando assim, como é que pode Dilma Rousseff ser exemplo de oradora? Aí eu reagi, obviamente, isso me gerou problemas na hora do trabalho de conclusão de curso, ou seja, nada que eu escrevi estava bom. Então você deve saber que você ter uma técnica adequada não te garante 100%, né? Porque às vezes tem coisas que dependem da boa vontade do sujeito, né? Mas agora não podia passar impune dizer que a Dilma Rousseff é a melhor oradora do Brasil, né? Uma mulher que diz que ia estocar vento, né? Não fazia sentido. Então, realmente eu reagi ali e isso me custou um preço. Mas aí que a gente aprende a ter integridade, né? Como pessoa naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente estuda também. Como fazer uma redação de uma forma que seja inteligível? Quando você pega um professor de português, não estou criticando os professores de português, avisando antes, eles têm a técnica deles, eles sabem como fazem, estão falando o que é certo, sabem o que estão falando, são competentes no que dizem, mas às vezes é só uma questão de forma de explicar, tá? Então vou explicar da minha maneira para você entender. Mas como eles explicam geralmente, né? Como os professores formados em letras explicam. Dizem que a redação ela tem lá a sua introdução, seu desenvolvimento e a sua conclusão. E explico na introdução, você apresenta o que você vai dizer, diz a ideia que você vai defender, no desenvolvimento você desenvolve a ideia e na conclusão você aplica o resultado daquele desenvolvimento, né? Ou uma possibilidade que se possa indagar sobre aqueles resultados, né? Quais seriam as implicações daquele resultado. Bom, isso está correto, mas por um lado às vezes nos atrapalha um pouco no entendimento. Se você pega, por exemplo, a palavra desenvolvimento, o que te vem à mente desenvolvimento? Sei lá, o crescimento de uma plantinha? Tá, mas o que isso ilustra propriamente uma redação? E nada pra gente, entendeu? Mas quando você explica para uma pessoa, não se tem que fazer o desenvolvimento da redação. Aí você pega aquela história de desenvolvimento e como o desenvolvimento é assim, assado, mas você acaba não entendendo a lógica de fazer um texto, né? É o seguinte, você tem que pensar numa redação não dessa forma como os professores ensinam, no meu ponto de vista, né? Isso de forma explicativa, meramente didática, né? Se você de repente não consegue compreender dessa maneira, como você vai pensar? Você vai pensar como se fosse digamos assim, uma equação matemática, tá? Imagine que você tem lá, digamos, x menos 3 igual a 5, certo? Então você começa, né, pensando no parágrafo, né? Que o parágrafo, na verdade, é a estrutura de uma redação, só que parágrafos são como se fossem pequenas redações que têm introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Vamos pensar no x menos 3 igual a 5. Como que você faz para argumentar isso, para demonstrar isso? Você primeiro escreve, né, a proposta, né? A minha proposta é x menos 3 igual a 5. Aí depois você vai fazer a demonstração do cálculo, você vai fazer todo o cálculo, né? Pega o menos 3, joga pro lado depois do sinal de igual e por aí vai, e você vai chegar ao resultado de x, certo? E até chegar ao resultado x menos 3 igual a 5 só pode ser 8, né? Faça as contas que você vai ver. Mas como que você vai fazer? Na matemática você faz exatamente isso.
tá? Você faz exatamente como uma redação, só que a redação é com palavras. Isso que eu quero te explicar. Quando você pega a proposta x menos 3 igual a 5, é o que chamam de tópico frasal, a primeira parte do seu parágrafo ou a introdução da sua relação, né? X menos 3 igual a 5 é a sua proposta. Aí depois você vai com outra frase, né? Que você vai dizer, olha, se x menos 3 igual a 5, então podemos inverter o 3, né? Inverter o sinal do 3 e passar para o outro lado da igualdade. Então você já fez uma frase, tá vendo? Depois você vai fazer mais uma terceira frase, digamos assim, 5 mais 3 é 8, então x, se 5 mais 3 é 8, então x é igual a 5 mais 3, certo? E você vai no final daquele parágrafo, daquela redação, seja o que for, e você conclui logo, né, o resultado que você tem, logo o resultado podemos dizer que x é igual a 8. Percebe? É exatamente assim que você faz uma redação. Então, resumindo, você faz a proposta, né? Claro que eu usei o exemplo matemático para você entender que a lógica está por trás da redação e não somente a gramática, que às vezes você está muito preocupado com a gramática e esquece da lógica do raciocínio. Quando você percebe isso, automaticamente você entende que a sua redação ela pode ser estruturada dessa maneira e ela recebe realmente uma estrutura matemática, certo? Baseada pelo menos nesse princípio matemático. Então, primeiro você declara a sua proposta, né? Pode ser em uma frase, 2, 3. Depois você faz a demonstração do que você propôs. Você demonstra como chegar ao resultado e depois você demonstra o resultado no final, na conclusão, certo? Então é exatamente isso que é uma redação, no meu ponto de vista, de uma forma mais simples de se entender. Agora, mas aí você diz, isso é só um parágrafo, mas a redação toda, o restante da redação vai obedecer a mesma lógica, só que é como se fosse uma conta mais complexa, certo? Uma conta que tem mais dados. Digamos que x menos 3 igual a 5 seja um parágrafo de uma conta maior que tem outros dados para se calcular. Então você vai pegar, digamos, seja lá você tem a equação de segundo grau, você tem que achar o delta, aí já é um parágrafo. Você tem que achar, de repente, as raízes, já é outro parágrafo, e o resultado final vai ser propriamente o resultado disso, né? Se tem raiz, se não tem, coisas desse tipo. Então, para você entender, espero que você esteja entendendo, né? A redação ela tem uma característica de estrutura que lembra muito uma conta, só que é feita com palavras. Aí, às vezes, as pessoas são boas em matemática, mas não são boas em redação. Mas por quê? Porque simplesmente não entenderam que a redação é simplesmente a estrutura de uma conta, tá? Agora, o que você vai substituir aí, né, em relação às contas? Você vai colocar exemplos e explicações sobre aquela coisa que você está falando. Digamos que você esteja dissertando sobre, sei lá, digamos, um tablet, o que é um tablet, né? Então você vai colocar exemplos. Isso aqui é um tablet Samsung. Mas o que é um tablet? O tablet é como se fosse um celular, um smartphone. Aí você já deu um exemplo, já deu um exemplo de que seria uma comparação. Isso é uma das coisas que você pode fazer também. Você comparou porque a pessoa não conseguiu entender, ela não sei o que é um tablet. É um aparelho maior que um smartphone, mas parece um smartphone. Então você já fez uma comparação. Aí a pessoa, mas quais são os tablets que nós temos? Imagine que a pessoa está perguntando para você. Nós temos, sei lá, temos o Samsung, temos o Apple, temos outros, por aí vai. Então você vai mostrando ideias e dando exemplos. E a pessoa pode perguntar, por exemplo, para que serve um smartphone, né? E você vai, um smartphone ou um tablet, e você vai dar essa resposta do para que serve. Outra coisa que você pode usar muito bem também é aquelas perguntas do jornalismo, né? O que, quem, como, quando, onde, por quê, para que e quanto, né? Que você vai poder se orientar melhor e fazer uma boa redação, planejar essa redação primeiro e depois escrever, tá? Então o que eu quis dar hoje não é uma receita de redação, mas uma dica para você entender a redação, tá? Que às vezes a gente não entende como é
a estrutura da redação parece um negócio misterioso, mas não é. Você provavelmente, dependendo do seu nível de estudo, você já fez várias vezes esse procedimento, só que em outra disciplina, que é a matemática, usando símbolos numéricos, né, e números propriamente ditos. Então você vai usar simplesmente palavras para dizer outras coisas que só podem ser expressadas com palavras e talvez não com números. Então espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você possa usar essa ideia e aplicá-la na vida real, mas fica essa ideia, uma dica. Quando você não souber como fazer uma redação, pensa nisso. A redação ela tem uma proposta, né? Ela tem uma demonstração, você vai demonstrar dando exemplos, citando explicações, né? Dizendo o que é, o que não é, como é, quanto custa e coisas assim. E por fim você vai mostrar um resultado daquilo ou uma potencialidade. Porque nem tudo tem um resultado, né? Às vezes as coisas apresentam um resultado assim que não é objetivo, mas mostra assim, desse resultado aqui nós podemos pensar que alguma coisa boa possa vir. Os conhecimentos, eles são muito parecidos em sua estrutura. Essas pessoas que dizem que a estrutura das coisas são diversas, que tudo é muito difícil e tal, estão apenas querendo se valorizar, mas tudo é muito parecido. Como você pode ver, embora muitas pessoas não gostem de português, até o português é parecido com a matemática. Curioso, né? Então devemos valorizar isso. Espero que isso seja útil para você. Que Deus o abençoe rica e abundantemente.